Olá, pessoal. Eu me chamo Vanessa Carneiro, sou membro do grupo de trabalho criado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, SEMAD, com a finalidade de implementar o regime de previdência complementar no município de Manaus, que foi instituído por força da Lei 2.759 de 2021. A previdência complementar, como o próprio nome já diz, é um benefício que irá complementar a aposentadoria oficial que virá a ser concedida pela Manaus Previdência no momento em que o servidor decidir pela sua aposentadoria. Com esse slide, a gente quer apresentar para vocês o ciclo de implantação da Previdência Complementar aqui no município de Manaus. Primeiro, a gente precisa falar da Emenda 103 de 2019, porque ela trouxe dois comandos muito importantes. O primeiro foi o que estabeleceu o teto de aposentadorias para os regimes próprios de previdência, limitados ao teto do regime geral de previdência social. Então, a partir desse momento, os servidores que ingressarem após o funcionamento da Previdência Complementar no município, eles terão seus benefícios de aposentadoria submetidos ao teto do regime geral. A segunda coisa importante que essa emenda constitucional trouxe foi a possibilidade de entes implementarem a Previdência Complementar. Estados e municípios, a partir da sua edição, poderiam implementar a Previdência Complementar. E foi isso que o município de Manaus fez por meio da Lei 2.759 de 2021. Ela instituiu o regime de previdência complementar no município e garantiu aos servidores que obtenham remuneração acima do teto do regime geral de previdência que tivessem direito a perceber o benefício complementar. Mas isso começou a funcionar desde então? Não exatamente. O prefeito de Manaus, a prefeitura de Manaus, fez a seleção de uma entidade fechada de previdência complementar e fez uma adesão ao plano de previdência fechada dessa instituição. No município de Manaus, a fundação contratada foi a Viva Previdência e esse convênio de adesão foi assinado em janeiro de 2022. Mas a Previdência Complementar do município de Manaus ainda precisava de autorização do Ministério da Previdência para o seu funcionamento. E a Previc, que é o órgão do Ministério de Previdência, responsável pela Previdência Complementar, autorizou o funcionamento da Previdência Complementar no município de Manaus e publicou no Diário Oficial da União essa autorização somente no dia 6 de junho de 2022. E é por isso que os servidores que ingressaram no Serviço Público Municipal a partir dessa data terão seus benefícios tetados pelo limite, pelo balizador do teto de benefícios do regime geral. Em consequência dessa autorização e desse funcionamento, o grupo de trabalho de implementação de previdência complementar foi também estabelecido pela SEMAD, por meio da Portaria 414 de 2022, iniciando seu funcionamento no mês de agosto. Nesse slide, a gente simplificou o modo de pensar e de calcular a aposentadoria dos servidores municipais e os servidores públicos de um modo geral. Então, nessa faixa cinza, a gente apresenta como era calculado o benefício para os servidores que ingressaram até 2003, ou seja, os servidores que ingressaram na vigência da Emenda 20 de 98. A regra do cálculo do benefício de aposentadoria era a última remuneração do cargo efetivo, com paridade garantida. A partir da vigência da Emenda 41, nesse intervalo de tempo entre a Emenda 41 e a vigência da Emenda 103, a regra de cálculo de aposentadoria levava em conta 80% da média contributiva.
Então, os servidores que ingressaram no serviço público até antes da emenda 103, na vigência da emenda 41, tinham seus benefícios calculados dessa maneira. Os servidores que ingressaram após a vigência da emenda 103, a regra de cálculo ainda é a mesma. São calculados 80% da média contributiva desse servidor. Porém, ele passa a ter o benefício de aposentadoria tetado ao limite de benefícios do regime geral. A gente colocou aí o valor do ano de 2022, do limite de benefícios, que é exatamente R$ 7.087,22. E tem um benefício complementar, que é calculado conforme a contribuição que esse servidor for fazendo para a Previdência Complementar ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira. Esse slide ele é um pouquinho mais complexo, mas a gente vai explicar ele bem direitinho. Ele é meio que uma repetição do anterior, com um pouquinho mais de detalhes. Então, olha só. Quem entrou antes de 2003, na vigência da emenda 20, conforme a gente já falou lá anteriormente, tem direito a proventos de aposentadorias calculados de acordo com a última remuneração do seu cargo efetivo. E como é que é a contribuição desse servidor? Hoje, ele contribui 14% sobre o total da remuneração do cargo efetivo ou sobre parcelas que ele tem escolhido contribuir, parcelas que não são do cargo efetivo, mas que ele tem interesse em contribuir. E como é que fica o benefício da aposentadoria? Nessa terceira linha, você vai observar que ele vai sim receber o benefício de acordo com a remuneração do seu cargo efetivo, mas há uma previsão legal no parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal, de que quando esse benefício de aposentadoria ele excede o limite de benefícios do regime geral, o servidor volta a contribuir para a Previdência, mesmo estando aposentado. Na prática, isso quer dizer que tudo que exceder no seu provento de aposentadoria, no que exceder R$ 7.087,22, esse servidor é obrigado a contribuir no percentual de 14% sobre esse excedente. Já para quem entrou na vigência da emenda 41, a regra não é muito diferente. O que vai diferenciar é o cálculo do seu benefício de aposentadoria. Na vigência da emenda 41, o servidor ele já não leva a última remuneração do seu cargo efetivo, ele vai levar 80% da média contributiva. Com relação à sua contribuição na atividade, ele também continua contribuindo 14% sobre o total da remuneração do seu cargo efetivo. E na aposentadoria, ele também se submete à regra do parágrafo 18 do artigo 40, devendo contribuir 14% sobre tudo que exceder o limite de benefícios do regime geral. Para quem entrou já depois de 6 de junho de 2022, na vigência da Previdência Complementar aqui no município de Manaus, ele vai contribuir 14%, limitado ao valor de R$ 7.087,22. Então, mesmo que ele tenha uma remuneração do cargo efetivo de R$ 20.000, a sua contribuição não vai mais acontecer sobre o total da sua remuneração. Ela fica limitada ao valor de R$ 7.087,22. E na sua aposentadoria, ele não vai precisar mais contribuir sobre nada. Afinal de contas, o seu provento de aposentadoria, ele foi limitado ao teto do regime geral. Então, não há que se falar em contribuição adicional. Como também, uma coisa que é muito importante para quem está aderindo à Previdência Complementar, é que a regra contida no parágrafo 18 do artigo 40, ela não atinge o benefício da Previdência Complementar. Nessa nova tela, a gente trouxe alguns conceitos básicos para quem quer entender melhor a Previdência Complementar.
A princípio, a Previdência Complementar do município de Manaus, nesse plano, que se chama Plano Federativo, oferecido pela VivaPrev, tem dois perfis muito interessantes que eu trouxe aqui para vocês entenderem. O primeiro perfil é o do participante ativo patrocinado. Quem é esse servidor? É o servidor que ingressou no cargo efetivo após 6 de junho de 2022. Então, todo mundo que entra depois dessa data tem uma adesão automática ao VivaPrev, né? Então, ele vai ver lá na sua folha de pagamento, no seu contra-cheque, uma rubrica lá, tetando, né? Anausprev, teto do RGPS. Se esse servidor ele ganha acima do limite de benefícios do regime geral, se a remuneração dele é superior a R$ 7.087,22, ele vai ver que vai entrar um código de contribuição. Esse código que entra lá no contra-cheque dele, ele tem uma alíquota de 8,5%, que vai incidir sobre o que exceder esse valor de limite do regime geral. O outro tipo de servidor que pode entrar nessa configuração de plano, de perfil, é o servidor que ingressou antes da vigência da Previdência Complementar, mas que deseja fazer a sua adesão. Ele só pode fazer essa adesão nesse perfil se ele tiver uma remuneração superior a R$ 7.087,22. Então, o que vai acontecer com esse servidor? Ele entra com essa contribuição complementar, conforme eu já expliquei aqui, a rubrica no seu contra-cheque, e o município de Manaus, ele também contribui paritariamente a contribuição que o servidor vai fazer. Então, se o desconto dele em favor da VivaPrev dá um valor de R$ 100, o município contribui com um valor igual, que vai parar nessa conta individual que o servidor passa a ter lá na Viva Previdência. Né? Esse valor vai render mensalmente, né, um valor, rendimentos calculados conforme a inflação, conforme o plano, a política de investimentos da Viva Previdência, para que ao final da sua carreira, no momento da sua aposentadoria, o servidor possa ter acesso a esse benefício complementar. Então, olha só, essa adesão automática, do jeito como a gente está falando, ela vai nesse percentual de 8,5%, mas você tem uma opção, o servidor tem a opção de recolher de 5,5% até 8,5%, sempre a cada 5 casas decimais ele pode fazer uma escolha. Então, ele vai ter 90 dias para decidir se ele quer continuar contribuindo na alíquota de 8,5%, 7,5%, 7%, 5,5%, e até mesmo de dizer que não quer contribuir para a Previdência Complementar. Então, são duas coisas diferenciadas. A primeira é que ele passa a ser tetado pelo limite de benefícios do regime geral, no momento da sua aposentadoria. O segundo tempo é esse de escolha de se manter contribuindo para a Previdência Complementar. Lembrando que o município contribui paritariamente com esse servidor que se encaixa nesse perfil de ativo patrocinado. O segundo tipo de contribuinte para esse plano federativo é o participante ativo facultativo. Essa possibilidade ela foi criada para as pessoas com remuneração inferior ao limite de benefícios do regime geral. Qual é a diferença para o perfil anterior? Nessa modalidade de contribuição, o servidor contribui isoladamente, não tem a participação do município. Mas então qual é a vantagem? A vantagem é que esse tipo de servidor, o servidor ativo facultativo, ele não vai ter sua aposentadoria tetada pelo limite de benefícios do regime geral. Esse servidor provavelmente é um servidor que entrou antes da emenda 103, é um servidor, por exemplo, vamos pegar um caso específico, um servidor que entrou num cargo com remuneração de R$20 mil, né, utilizando o mesmo exemplo anterior. Eu não quero, de repente ele decide que não quer fazer adesão ao regime complementar,
se submetendo ao limite de tetos do regime geral. Ele quer se aposentar com 80% da sua média contributiva. Ou ele é um servidor que ingressou na vigência da emenda 20 e quer se aposentar com a última remuneração do cargo efetivo. Mas ele quer entrar nesse plano federativo, ele quer fazer uma poupança adicional ali para ele quer fazer aplicações no mercado financeiro, no mesmo plano federativo, com as mesmas regras, com a mesma política de investimento do servidor patrocinado, e ele decide optar, ele pode fazer isso. Essa adesão não é automática, ele precisa dizer que quer aderir, ele precisa assinar um termo, né, de adesão, ele contribui sozinho e ele escolhe a alíquota que ele vai contribuir. Quando é que ele pode fazer isso? A qualquer tempo. Hoje, por exemplo, ele não tem interesse, ele não quer ser um facultativo, mas daqui a 1 ano, 2 anos, se ele tiver interesse, ele pode fazer essa adesão. A mesma regra serve para o servidor, o patrocinado. Vamos pegar um caso, por exemplo, desse que entrou automático. Depois de 60 dias, ele decide que ele não quer contribuir mais. Ele vai ligar lá para a VivaPrev e dizer, olha, cancela meu plano porque eu não quero mais. Mas se daqui a 6 meses ele mudar de opinião, ele pode voltar e fazer uma nova adesão. Não tem problema nenhum. Os demais conceitos são conceitos que eu chamo a atenção de vocês para que existem palavras um pouquinho diferentes daquelas que a gente costuma utilizar no regime próprio de previdência. Então, a gente não fala mais aqui na previdência complementar de cota patronal, aqui a gente fala de cota patrocinador, a gente fala de assistido e não de dependente, a gente não fala de pensionistas, a gente não fala de pessoa aposentada, a gente fala de assistido, que é aquela pessoa que começa a receber os benefícios depois da sua aposentadoria, você começa a receber o benefício complementar, ou no caso de morte, a gente não tem a figura do pensionista, a gente tem a figura do assistido. E aí a gente trouxe mais esse conceito de beneficiário e de salário de participação também, para esclarecer esses conceitos para vocês. Esse slide a gente trouxe mais para afirmar o conceito de migração. Não é aquele servidor que entrou automático, depois de 6 de junho de 2022, é aquele servidor que entrou antes, mas deseja migrar. Então, quem é essa pessoa? Quem entrou antes de 6 de junho de 2022, quem ganha acima do teto do regime geral e quem assina o termo de opção pela sujeição à regra contida nos parágrafos 14 a 16 da Constituição Federal. Ou seja, é aquele que decide que o seu benefício de aposentadoria vai ser tetado, ele autoriza que seja tetado e ele faz a adesão ao regime de previdência complementar. Já nesse slide, a gente trouxe uma amostragem da folha de pagamento de um servidor com remuneração do cargo efetivo bem alta, no valor de R$ 28.628,65, e esse foi o servidor que fez a migração, ele entrou na vigência da emenda 41, então ele fazia a contribuição de 14% sobre o total da sua remuneração, e ele viu que era muito mais vantajoso ele fazer a migração para a previdência complementar. Então, observem que na contribuição básica que ele passou a fazer para a VivaPrev, esse valor que ele está contribuindo, no valor de R$ 1.831, o município está entrando com o mesmo valor de contribuição, ou seja, o servidor está depositando na sua conta de investimentos perante a Viva Previdência cerca de R$ 3.600 que vão para a aplicação mensal. Mensalmente, esse valor está caindo na conta dele lá e é um ganho para o benefício de aposentadoria dele. Veja que a contribuição para o regime próprio diminuiu, passou de R$ 4.008 para R$ 992, porque ele se submete ao teto, então ele não tem mais que contribuir sobre o total da sua remuneração. O imposto de renda aumentou, mas muito pouco, muito pouco. E quando você compara o valor líquido da remuneração, você percebe que representou uma economia para esse servidor, na verdade,
Então, pessoal, esse slide fala do plano de custeio. A gente está falando do plano de custeio do servidor com perfil patrocinado, né? Então, é bem simples. A contribuição básica dele, né, que faz aquela variação entre 5,5% a 8,5% na escolha dele próprio. Quem paga ele o participante, como eu já expliquei aqui, a contribuição do patrocinador é paritária, a dele. Essa contribuição adicional de 3% é uma escolha dele, se ele quiser ele faz a contribuição excedente. Nessa contribuição o município não entra, tá? Seria uma contribuição somente dele. A contribuição de risco e a contribuição adicional de risco, na verdade, é para custeio de seguros, né? A Vivaprev ela ainda não tem esse tipo de contribuição, isso é uma coisa mais para o futuro. E também não tem participação do patrocinador nesses casos. Uma outra possibilidade de aumentar seu dinheiro, a sua poupança perante a Vivaprev é você fazer aportes. Recebi um dinheiro extra aqui, ganhei um prêmio, sei lá, quero fazer um aporte nesse plano. Você pode fazer isso, né? Você vai ligar lá para a Vivaprev, você vai falar, olha, eu quero fazer um aporte no valor de R$3.000. A Vivaprev vai emitir um boleto, isso não vai acontecer no seu contra-cheque, na sua folha de pagamento. É uma decisão sua, é voluntária, e eles podem fazer a emissão do boleto para que esse dinheiro some já ao seu saldo da sua conta de investimentos lá na Viva Previdência. Muitos servidores nos perguntam se o único jeito de ter acesso a esse benefício é lá na ocasião da aposentadoria. Muitos servidores não têm a intenção de continuar na prefeitura ocupando um cargo efetivo. O mercado profissional cicla muito rápido e algumas vezes pode não ser interessante a pessoa ficar vinculada a um cargo público. Então, quais são as opções que o servidor que hoje entra contribuindo para a Previdência Complementar tem de acesso ao seu próprio dinheiro? A primeira modalidade é o resgate. Sim, ele pode fazer um resgate. E quando que ele pode fazer esse resgate? Só mediante perda de vínculo com a prefeitura, né? Ele tem que ter sido exonerado, demitido. Esse é um dinheiro dele. Então, ele pode ter acesso a 100% do saldo da sua conta de participante, mas com relação ao acesso à conta do patrocinador, o que o patrocinador depositou para ele naquela conta, tem uma regrinha, uma tabelinha que vai estar lá no próximo slide para vocês entenderem melhor. Ele não tem imediatamente acesso a 100% desse valor. Eu vou explicar mais adiante. A segunda opção é a portabilidade. Vamos dizer que ele passou em um outro concurso público e quer levar o dinheiro que ele tem aqui hoje para esse outro fundo, né, de aplicação. Ele pode fazer isso 100%, ele pode levar 100% do que ele contribuiu e do que o município contribuiu para ele, sem incidência nenhuma de imposto de renda. Ele pode, vamos dizer que tirou uma LIP, uma licença para interesse particular, ou ele saiu do município, foi trabalhar numa empresa privada que não tem fundo de pensão, não tem nenhuma previdência complementar, e ele quer continuar contribuindo para a previdência dele. Ele pode fazer isso por meio do autopatrocínio. A última opção é essa do benefício proporcional diferido. Também só pode ser acessível quando o servidor perde o vínculo com o município. Vamos dizer que ele resolveu ir morar no exterior, mas ele quer deixar o dinheiro dele lá, aplicando, rendendo. Ele sabe que não vai ter nenhuma entrada mais de recurso lá, nem dele, nem do patrocinador, mas ele pode simplesmente deixar lá, fazer esse diferimento de contribuições até que ele possa sacar 100% do seu benefício com os rendimentos, conforme a tabelinha que eu vou explicar adiante. Esse slide foi feito só para você mentalizar e gravar na sua memória o que eu já falei sobre a portabilidade. Você leva o total do saldo das contas de participantes, juntamente com o do patrocinador, não tem incidência de imposto de renda, porém, é preciso ter quebra de vínculo com o município.
né? Passou em outro concurso, leva para outro fundo. Essa portabilidade ela só pode ocorrer depois de pelo menos 3 anos. Depois que você tem 3 anos de contribuição nesse plano, é que você pode fazer portabilidade. Esse slide também é muito importante. Lembra da tabelinha que eu falei lá atrás? Pois é, a tabelinha é exatamente essa aqui. Quando é que eu tenho acesso à cota do patrocinador? Quando é que eu posso resgatar o dinheiro que o município depositou para mim depois que eu perdi o vínculo com a instituição? Eu estou falando de perda de vínculo antes da aposentadoria. O servidor resolveu sair do serviço público, foi demitido, então está aqui a tabelinha. Ele só vai ter acesso a 100% do valor que o município depositou para ele, corrigido pela política de investimentos, depois de 15 anos que esse dinheiro está depositado e rendendo lá na conta dele, né? Então, a partir de 3 anos, você segue numa escala evolutiva de acesso a esses valores, até que 100%, a integralidade da cota do patrocinador, você só tem após 15 anos. Esse slide é para explicar para você essa outra possibilidade de acesso ao seu investimento. Então, a gente já falou de portabilidade, a gente já falou de resgate, e agora a gente está falando da sua aposentadoria, né? Me aposentei pelo regime próprio, agora eu quero receber o benefício da minha previdência complementar. Então, tem essas duas modalidades de acesso. Primeiro, é bem importante falar que nesse momento da sua aposentadoria, você pode optar por resgatar 25% do saldo da sua conta. É um direito seu. A Vivaprev vai lá, você vai solicitar e ele vai te pagar 25% do saldo da sua conta, de uma única vez. Quanto ao seu benefício, ele pode ser calculado por um percentual do saldo da sua conta. Eu guardei R$1 milhão, quero receber 1%, 2,5% desse valor mensalmente. Então, esse dinheiro vai estar disponível mensalmente para você. A outra modalidade é essa cota por prazo certo. A pessoa pode dizer, olha, eu tenho ainda uma expectativa de vida aí de 30 anos. Divide aí para mim para eu ver quanto que eu vou ficar recebendo mensalmente. Então, é feito isso. Você pode receber esse saldo da sua conta no prazo de 30 a 360 meses. Fica a critério do participante. E é importante dizer que a qualquer momento a pessoa pode alternar. Eu não gostei de cota de prazo certo, eu quero receber lá pelo percentual, 2%. Ele pode fazer isso a qualquer tempo. Esse slide ele foi feito só para chamar a sua atenção para o imposto de renda que vai incidir sobre o seu benefício após a sua aposentadoria. Então, você tem direito a escolher entre o regime de tributação progressiva ou regressivo, já explicando para vocês que a parametrização do sistema, mesmo que você não escolha entre um e outro, o sistema já está parametrizado para o sistema progressivo, para o regime progressivo de tributação. E se você escolher o regressivo, você precisa informar a Viva Previdência. Eu vou explicar isso mais adiante. Então, está aqui a tabelinha do regime de tributação progressivo, que é esse que você está mais acostumado. Ele é retido na fonte, né? No momento do pagamento do benefício, a tributação vai acontecer conforme as alíquotas de incidência da tabela vigente no ano em que você passar a receber o benefício. Ele é bem vantajoso no sentido de manter a possibilidade de dedução para dependente, se você tiver lá na ocasião que for receber, e das deduções autorizadas pela Receita Federal. Já no sistema regressivo de tributação, você vai precisar de tempo, né? A alíquota de contribuição para o imposto de renda ela vai diminuindo de acordo com o seu tempo de investimento. Então, vamos supor que depois de 10 anos você tenha acumulado R$10 milhões. A tributação vai incidir sobre o total do saldo da sua conta e o imposto de renda vai levar R$1 milhão, né, que equivale a 10% desse saldo, conforme a tabela regressiva. A gente já está quase finalizando essa apresentação e eu preciso falar do custeio administrativo, né?
existe uma taxa no valor de 6% incidente sobre tudo que é aportado mensalmente na sua conta. Então, vamos supor, por exemplo, que agora em novembro você vai fazer uma contribuição de R$100, né? A sua contribuição vai ser descontada lá no seu contra-cheque. Quando esse dinheiro chegar até a Viva Previdência, 6% de R$100 são separados porque fazem parte do custeio, né, da Viva Previdência. Então, o que vai cair na sua conta de investimento efetivamente será o valor de R$94. Essa mesma taxa ela é cobrada sobre a contribuição do patrocinador. Então, na sua conta vai ter um saldo de R$94 seus e R$94 do patrocinador. Isso é muito interessante, porque esse valor ele só é tributado uma única vez. Então, no mês seguinte, você não paga mais nada sobre o saldo da sua conta. Logicamente, tudo que for aportado, tudo que for creditado na sua conta, no momento do crédito, ele vai sofrer esse desconto. Porém, a Viva Federativa não cobra nada de taxa de administração e nem de corretagem. O único custo que você vai ter realmente sobre esse investimento é esse no valor de 6%. Nesse slide a gente está pontuando prazos que você precisa saber para se movimentar dentro do seu investimento, né? Então você tem 30 dias a partir da sua adesão, no mês seguinte à adesão, para mudar o seu regime de tributação. Você tem 90 dias para fazer a alteração da alíquota e 90 dias também para pedir o cancelamento da contribuição para quem entrou de forma automática. Uma coisa muito interessante da Previdência Complementar diz respeito aos beneficiários. Os seus beneficiários do regime de Previdência Complementar, eles não precisam ser os mesmos pensionistas do benefício do regime próprio. Você pode colocar um tio, você pode colocar um namorado, uma namorada, a sua avó, se você assim escolher. A pessoa que vai fazer parte do seu quadro de beneficiários nesse tipo de plano, ele não exatamente precisa ter relação de parentesco com você. E eles podem ser alterados a qualquer tempo. Então, pessoal, aqui a gente está deixando os contatos da VivaPrev. Para qualquer informação adicional a essa apresentação, a gente recomenda que vocês façam essa visita ao site da VivaPrev. Lá você vai encontrar simuladores. E sigam nas redes sociais para terem acesso total às informações de interesse de vocês. Para quem chegou até aqui o final, meu muito obrigada. Esse é o nosso e-mail de contato do grupo de trabalho de implementação da Previdência Complementar aqui no município de Manaus. E quem quiser conversar com a gente, manda um e-mail que a gente responde rapidinho. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.